Já não é de hoje, de um mês para cá, nem tanto nos últimos dias, mas, sobretudo de um mês para cá, desde que eu estou tentando aqui uma entrevista, inclusive, com o Neto Marcelani, que é matonense, está na diretoria hoje como diretor lá do Detran em São Paulo, que a gente está querendo saber o que é que estava acontecendo, se é que não continua acontecendo, porque de uns dias para cá cessaram as reclamações. Mas aí fiquei com essa demanda e agora que consegui, e ele lá destacou o Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran, para falar sobre isso, porque estavam reclamando aqui constantemente, não eram poucas as reclamações, de documentação de motoristas e também de documentação de carro, que através do poupa-tempo estava travado o negócio. De tal modo que, por exemplo, esses dias atrás estavam liberando documentação de carro do dia 22 de outubro, não, de setembro, nos primeiros dias do mês, quer dizer, atrasos aí de 15, 20 dias, e eles reclamavam disso, pelo menos. Foi por esta razão que eu procurei lá pelo Neto Marcelani, que é matonense, hoje é presidente do Detran, e ele destacou aqui o Raul Vicentini, com quem eu vou conversar agora, sobre o que estaria acontecendo para essa demora e se ainda está e qual foi a razão, porque para os usuários há sempre a ideia de que o poupa-tempo tem agilidade, né? Não só no atendimento, como nas providências daquilo que você está precisando. E não foi isso que se viu. Será que aconteceu alguma coisa? Ele que pode explicar melhor. Bom dia, Raul. Bom dia, Laércio. Bom dia, ouvintes da Rádio Saudade, do Jornal Saudade. Bom, primeiro dizer que é importante esclarecer a população de Matão, de toda a região, com relação ao que tem acontecido nesse processo de integração Detran e poupa-tempo. Você lembrou muito bem, quando falou do Neto Marcelani, um orgulho aí para Matão, alguém que assumiu um cargo de tanta relevância como é a presidência do Detran, e quando nós falamos de Detran, é o maior Detran da América Latina, né? Em São Paulo são 33 milhões de veículos, nós temos aí praticamente 26 milhões de condutores, para você ter uma ideia do que é o gigantismo que é São Paulo. E é um motivo de orgulho para a cidade de Matão ter o Neto Marcelani como comandante aí de um órgão tão importante como é o Detran em São Paulo. Bom, primeiro dizer que nós ficamos um tempo, por conta da pandemia, praticamente 5 meses parados, né? Os serviços ficaram suspensos. Em paralelo a isso, vários sistemas, né, com relação à emissão de documentos e mesmo a mudança no processo de renovação da CNH, passaram por mudanças no que diz respeito ao sistema. Hoje, por exemplo, o cidadão ele consegue fazer a sua renovação da CNH pelo portal, ele marca diretamente com o médico, com o psicólogo, no caso de que exerce atividade remunerada, sem necessidade de ir até o poupa-tempo, né? Nós também fizemos um processo de mudança muito importante com relação ao CRLV, que é o documento de licenciamento. Hoje o cidadão ele consegue imprimir, né, e emitir o seu documento de dentro da sua casa. Então ele consegue fazer esse processo de forma online, e isso aí nós tiramos praticamente um contingente de 13% das pessoas de dentro dos postos do Detran e do poupa-tempo. E são vários processos de mudança, de inovação, que o Detran, São Paulo, a Prodesp, juntamente com o poupa-tempo, tem realizado de forma... logicamente que nós tínhamos todo um processo aí de mudança, né, para poder digitalizar os processos, inovar, mas a pandemia ela veio de uma certa forma que nós tivemos que acelerar todos esses procedimentos. É evidente que em algumas cidades, em alguns locais, nós tivemos algumas dificuldades, porque quando você muda o sistema, você tem realmente, né, um problema com relação à emissão, de atraso, enfim, nós tínhamos um prazo de excelência nos atendimentos, que é um prazo aí de emissão de documentos em 3 dias, CNH, e quando nós fizemos a mudança desse processo e toda essa integração, é evidente que nós tivemos aí um momento aí de transição por conta dessa alteração, dessa mudança. E essa teria sido a razão, portanto. Agora está saneado esse problema, porque de uns dias para cá cessaram pelo menos
observações aí das pessoas. É que eles falavam muito sobre documentação de carro, que não tramitava, que a coisa ficava parada e demandou muito tempo, aí por um período, pelo menos. De uns 4 dias para cá... Nós temos assim, nós temos uma questão primeiro, que é baseado na legislação. Nós temos uma resolução do CONTRAN que estendeu por prazo indeterminado toda a validade das CNHs. Então, primeiro, o cidadão ele não se obriga nesse momento, principalmente aqueles que tiveram a sua CNH vencida no dia 19 de fevereiro deste ano, em diante, a renovação da CNH. Mesmo assim, o Detran tem feito o processo de renovação. Aquele cidadão que quer fazer a sua renovação, ele consegue, pelo portal, realizar o serviço, mesmo que ele não seja obrigado a realizar o processo de renovação. Com relação aos documentos, a questão da própria transferência, os prazos também estão interrompidos por conta da pandemia. Então, ele não vai ter nenhuma penalidade no que diz respeito à questão de multas, pelo prazo, enfim, ele não vai ser penalizado nesse sentido. O que aconteceu, e é importante que se diga, é que embora você tenha um processo eletrônico, você tem uma demanda represada de muito tempo. E na ponta você tem o servidor do Detran, que mesmo que seja o processo enviado de forma online, você tem toda uma checagem da documentação, toda uma conferência com relação aos documentos que são enviados pelo sistema eletrônico. Então, esse processo, ele continua. Você tem uma verificação, você tem uma checagem nas informações. E como nós tínhamos um grande número de processos parados, nós estamos tendo que dar conta do recado para poder, gradativamente, poder se livrar desse passivo, desse tempo aí que nós ficamos parados, para poder restabelecer os prazos de forma mais tranquila e que o cidadão tenha uma melhor prestação de serviço. Como você bem disse, o Poupa Tempo ele tem uma excelência no atendimento presencial, nós temos uma aprovação aí de mais de 90%, e nas unidades do Detran também. Mas quando você tem um acúmulo de serviço, um acúmulo de demanda, eu vou dar um exemplo da capital, que é um exemplo clássico. Nós tínhamos uma unidade do Detran que atendia 10 mil pessoas por dia. Você imagina ficar 5 meses parado e ter que voltar esse atendimento, e um atendimento reduzido ainda em 30%, por todo o risco da pandemia, por toda a questão de não aglomerar pessoas, e agora nós vamos, alguns municípios na fase verde, primeiro amarela, verde, e agora nós temos a condição melhor de poder atender, num quantitativo maior. Então você tem um acúmulo de demanda que faz com que o serviço não seja tão ágil como era antigamente, antes da pandemia. Mas nós estamos restabelecendo toda essa condição para poder prestar um bom atendimento. E quando você fala de transferência, as pessoas elas se queixam com razão, porque muitos querem fazer a comercialização do veículo, a negociação do veículo, trocar, enfim, Então ele depende dessa condição burocrática e de resolver o seu problema para poder fazer a sua transação. Então a gente entende perfeitamente, mas também tem deixado claro para as pessoas que nós passamos por um momento atípico, acho que na história do mundo, não foi só de Matão e nem do estado de São Paulo, do país. Nós vivenciamos uma crise, aí, uma questão de saúde pública em que os serviços ficaram paralisados, que agora nós estamos retomando, e é sensível. Se as reclamações estão diminuindo, é porque os prazos já estão se normalizando. A sensação que eu tive foi essa, porque a entrevista ainda assim foi mantida, porque ficou represada esse número de reclamantes aí dentro de um período de um mês para cá. Mas noto que de alguns dias para cá ninguém mais comentou o assunto, como que dizer, parece que está entrando nos eixos aí. Você botou um assunto aí, Raul, que eu me lembro bem, aquelas pessoas que tiveram suas carteiras de motorista aí vencidas depois de 19 de fevereiro, se não me engano, elas ficaram desobrigadas do prazo ali, que até então era observado, acho que 30 dias a partir do vencimento, e até lá regularizar. E depois disso, por conta da pandemia, ficaram desobrigadas. Está valendo até hoje ainda, Raul?
estava lendo, a resolução ela não caiu ainda os seus efeitos, né? Não só na questão da CNH, mas com relação às instaurações de processos em desfavor de condutores, que é o caso, por exemplo, do processo de cassação, suspensão, da notificação das multas, e daí serve para todos os órgãos autuadores, não só o DETRAN, mas o DR, o órgão municipal, a PRF, todos os órgãos que não estão obrigados a notificar o condutor, né? Então, isso é um problema, porque a partir do momento na hora que for notificado, aí vai chegar tudo as notificações de uma vez só, né? Nos processos também de recurso das multas. Então, o DETRAN ele tem acolhido os recursos nas multas administrativas. Então, o cidadão ele pode recorrer, ele pode subir o recurso pelo portal, mas alguns órgãos não estão recepcionando esses recursos, até por conta da resolução. Então, são vários prazos que foram interrompidos justamente por conta da pandemia. Essa resolução ainda é válida, ela ainda não tem prazo para que ela perca os seus efeitos, né, no que diz respeito à extensão, né, e à suspensão dos prazos. Portanto, o cidadão, com relação ao CNH, ele pode ficar tranquilo, ele pode circular normalmente, ele não vai ser autuado. Caso ele seja parado numa blitz, ele pode apresentar o seu documento, mesmo que vencido, a autoridade de trânsito não pode autuar, não pode multar, ele não pode receber pontuação na sua CNH. Portanto, é bom que se diga que as pessoas podem ficar tranquilas com relação a essa questão. Caso o cidadão queira renovar, ele pode renovar normalmente, né? Nós temos toda a condição para renovar, nós temos lá os médicos credenciados, os psicólogos credenciados. Ele pode, aí, Matão, entrar direto pelo portal, fazer o agendamento, ele vai ser atendido direto com o médico com dia e hora marcado. No momento da renovação, né, quando ele faz a perícia, ele faz o reuso da biometria, né, e no reuso da biometria ele já recebe um token digital, que é um código de validação, ele consegue baixar a CNH digital no seu dispositivo celular. Então ele não precisa guardar também um documento físico que vai chegar pelo correio, porque ele tem a opção de receber pelo correio. Nós tivemos também a greve dos correios durante o período. Então as pessoas reclamam, eu não estou conseguindo receber minha CNH, né? Porque o correio estava paralisado, mas agora voltou o serviço normalmente. Então não há prejuízo com relação a essa prestação de serviço. As pessoas elas podem transitar normalmente. Aqueles, eventualmente, que cidadão, o condutor que teve a CNH vencida antes desse período, ele pode renovar normalmente. E é bom que se diga que ele só renova dentro das condições que ele se encontra. Ele não pode adicionar categoria na renovação, ele não pode fazer nenhuma modificação na CNH. Entendi. Ele só renova na condição que ele está, naquela categoria que ele está. Ele pode, inclusive, nesse momento, aí nós temos essa condição de poder incluir a atividade remunerada. Então, no ato da renovação, ele já inclui que exerce atividade remunerada e faz o exame psicológico também. Pra você ter uma ideia, nós temos aí 64 serviços digitais no portal do DETRAN, do Poupa Tempo, e agora nós canalizamos tudo isso para o Poupa Tempo, né? Então é uma alternativa que o cidadão tem de realizar vários serviços sem precisar sair de casa. Mas aqui entre nós, se hoje, por exemplo, havia aquela necessidade da época de permitir que alongasse esse período aí da carta de motorista sujeito, mas agora você próprio está dizendo aí que o sistema, se a pessoa quiser, ele pode, significa que há como. Não está na hora então de fazer valer ou de revogar aquela portaria? Aí que está, por exemplo, São Paulo, nós conseguimos voltar com todo esse processo. O estado de São Paulo foi o primeiro a retornar com o processo de renovação. No mês de maio a gente já estava prestando o serviço. Alguns estados ainda não conseguiram retornar com essa prestação de serviço. Então, na medida que você tem alguns estados com dificuldade de realizar o processo de renovação, pra você ter uma ideia, só São Paulo tem o processo de renovação simplificada, né? Nos outros estados, ainda o cidadão
tem que ir na unidade, tem que agendar, é um outro processo, né, em que faz com que a legislação e que a resolução permaneça vigente por conta da dificuldade não de São Paulo, mas de outros estados que não conseguem atender a demanda que está represada. Então, por isso que se manteve aí a validade da resolução. Não para atender São Paulo, mas atender o país como um todo. E aí é complicado, porque você tem todo o conjunto dos estados federativos aí ligados a uma legislação que é nacional, e aí realmente todos teriam que estar na mesma condição que São Paulo para que universalizasse o atendimento dessa demanda. Pois não, Samara? Quem teve Exatamente. a CNH vencida após 19 de fevereiro pode dirigir sem renovar. E quando voltar, quando acabar esse período de pandemia, há uma preocupação de novamente uma onda de demanda? Bom, primeiro, Samara, que a gente, nesse processo aí de retorno da renovação, vários condutores já procuraram o sistema, né, já acessaram e já renovaram. Então, a gente já tem uma grande procura nesse sentido. A ideia que nós temos, a gente só deixa claro para as pessoas que a lei prevê que eles estão com prazo suspenso e que não há obrigatoriedade. Nesse momento, se faculta a possibilidade de renovação. Nós já conseguimos atender uma demanda muito grande com relação a isso, né? Nós temos aí, para você ter uma ideia, mensalmente, um processo aí de praticamente mais de 400 mil renovações, né, por mês no estado de São Paulo. E dessas 400 mil renovações, a gente tem atingido aí praticamente mais de 50%. Então, algumas pessoas sabem que é facultativo, mas outras têm entrado no portal, feito o processo normalmente. É bom que se diga também que quando cair a resolução, o governo também deve publicar uma outra norma prevendo aí um prazo também, né? Porque ela não vai cair os efeitos de um dia para o outro e dizer o seguinte, agora todo mundo renova, porque alguns estados vão ter dificuldade nesse sentido. Uhum. E aí nós estamos falando de São Paulo. São Paulo é o maior estado da federação, com o maior número de habilitados, o maior número de veículos. Nós temos agora também um processo de mudança da legislação, né? Tem o PL 3267 que foi aprovado, foi sancionado pelo presidente, que também estende o prazo de validade da CNH para 10 anos. Algumas pessoas estão aguardando, né, a vacatio legis, que é o prazo da vigência para poder, que vai realmente vigorar a lei, para poder renovar no período que ele pode ganhar mais 5 anos de validade. Uhum. Algumas pessoas ainda contam com isso, né, que nessa possibilidade de ainda ter um prazo mais estendido para aquele condutor que tem 50 anos de idade, então ele consegue renovar por um período maior. Quem renovar hoje, porque a lei ainda não está vigente, né, você está no período de vacância, mas você consegue renovar ainda por 5 anos, né, mas passou os 180 dias, vale a lei nova. Quem tiver menos de 50 anos pode renovar por 10. Então tem todo esse contexto, né, como você bem diz, a questão da legislação, ela é federal, né? E aí depende de todos os estados. Aí você tem todo um contexto, né, de adequação do sistema do estado, mas que tem que se reportar sempre a uma legislação federal. Muito bem, tem aqui a pergunta também do ouvinte, o que é que ele está perguntando aí, tem um ouvinte perguntando se tem algum canal para tirar algumas dúvidas, algum telefone, para que o próprio usuário, né, para que ele tenha acesso a algumas informações. É o que ele está perguntando aqui. É muito importante, nós temos os canais, os portais do Detran, né, do Poupa Tempo. Hoje, no portal do Poupa Tempo, você tem toda uma gama de serviços ali. É um canal bem intuitivo, onde você consegue ali realizar vários serviços ali pela aplicação do portal. Você tem toda uma integração de todos os dados, então na medida que o condutor ele inclui os seus dados pessoais, a cada serviço você tem um direcionamento para aquele serviço, seja o agendamento, seja uma alteração que ele queira fazer da categoria,
seja a renovação simplificada, ou mesmo na área de veículos. Então é importante que as pessoas começam a se habituar a utilizar os canais do Poupa Tempo, que tem ali boa parte do serviço do Detran. É importante também dizer que a gente tem essa consciência que as pessoas têm que, né, partir para um novo normal. Algumas pessoas ainda têm a dificuldade, né, da questão da inovação, de você fazer o serviço online, mas hoje é possível realizar boa parte desses serviços pela internet. Então, ainda fala, mas eu não sei mexer, eu não entendo muito, mas você tem um sobrinho, um neto, um filho, né, um vizinho, que tem essa condição um pouco melhor. Então a gente pede para que as pessoas possam realmente utilizar esses canais, para que se evite realmente que elas vão até as unidades. Quando você deixa, né, um quantitativo grande de pessoas que vão presencialmente para o serviço presencial na unidade do Poupa Tempo do Detran, você consegue atender melhor as pessoas que estão lá. Algumas evidentes que não tem como ser de forma online. Vou dar um exemplo. Quando você tem que colher a biometria, colher a imagem, você tem que ir num posto do Poupa Tempo ou do Detran para realizar esse serviço. Quando você vai fazer o processo de primeira habilitação, onde você tem que fazer o cadastro, esse cadastro tem que ser pessoalmente. Você não consegue fazer de forma online. Quando você vai fazer todo o processo de primeira habilitação, parte dessas atividades são presenciais, como, por exemplo, as aulas práticas, né, de direção veicular, como as aulas presenciais também do ensino teórico, que agora pode ser remoto também, e tantos outros serviços que a gente depende ainda que seja presencialmente, até por uma questão de segurança, né? CNH é algo importante, é um documento que requer vários requisitos de segurança, para que a gente tenha um processo transparente, um processo claro, para que as pessoas possam se habilitar ou possam renovar a sua condição de condutor. Ok. Felipe, sua última pergunta aí dos ouvintes, por favor. Muito bem. O Edson perguntando, minha CNH é C, não exerço atividade remunerada, mas para renovar preciso do exame toxicológico. Para esta situação, é possível a renovação simplificada pelo portal? Ele consegue fazer, normalmente, mesmo que seja, na condição que ele está, categoria C, ele consegue fazer pelo portal, só que ele vai agendar, além do exame médico, ele vai agendar também com um psicólogo. E como ele tem categoria C, a legislação obriga que ele faça toxicológico. É bom esclarecer também que o toxicológico não é regulamentado pelo Detran. Quem regulamenta o toxicológico é o Denatran. Então tem os postos de coleta que são credenciados pelo Denatran, os laboratórios credenciados pelo Denatran, e daí é um pré-requisito para ele poder concluir o processo dele, né? Ele pode fazer pela simplificada, mas ele tem que estar em ordem com relação ao exame toxicológico para poder renovar a CNH. Muito bem. Muito bem. Gente, muito obrigado aí por vocês todos que participaram. Muitíssimo obrigado, Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran, pela disponibilidade aí e pelos esclarecimentos. Ao senhor, muito obrigado e um bom dia. Eu gostaria de agradecer a cidade de Matão, uma cidade aí pujante, eu conheço Matão, uma cidade muito bonita, né? Um motivo de orgulho, até ontem eu falei com o Neto, poxa, Neto, quanta responsabilidade falar em Matão, né? E é motivo de orgulho para a cidade ter o Neto Marcelani como presidente do Detran. Ele tem feito um grande trabalho à frente do Detran. Todo esse processo de inovação, né, com relação aos serviços, tem realmente, né, ele já fez um bom trabalho junto ao Poupa Tempo e ele trazendo essa expertise aí, principalmente na área tecnológica, de evolução nos atendimentos digitais. Ele tem trazido para o Detran realmente um processo de inovação, onde os serviços, e a gente agora, a missão nossa é exatamente essa, né? Você tinha um atendimento presencial de excelência nos postos Poupa Tempo, agora a nossa tarefa é realmente ter um atendimento de excelência pelos meios digitais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigado, Raul. De vocês. Tá bom? Aqui também. Muito obrigado e um bom dia, Raul. Bom dia.